Leadership Club, liderando na prática, com CFC Resende. Fala galera, tudo bem? Ouvinte do Love the Problem, hoje a gente tem uma trilha, um episódio especial, dois convidados super especiais aqui com a gente, e é um episódio da nossa trilha do Leadership Club, que vem falando e vem trazendo compartilhamentos, dicas, informações, comos de líderes que estão ali na ponta, no dia a dia, realmente botando para quebrar. E hoje, apresentando um pouco aqui dos meus convidados e recebendo, Ladies First aqui, a CEO da Maravi, uma empresa que está revolucionando aí o mercado das fintechs, investimentos, investtechs, eu não sei exatamente. Verônica, por favor, Verônica Taquete, se apresenta para a galera. Obrigada, Carlos. Bom, primeiro, obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui. Então, contando um pouquinho de mim, sou engenheira de computação, estudei na FRJ aqui no Rio. Desde o início da faculdade tive muita vontade de empreender, comecei com algumas tentativas que não foram para frente, desde sistemas de pagamento para celular, tentei criar um iFood, né, porque o iFood ainda não existia. Lá pelo final da faculdade, as coisas já começaram a dar mais certo e eu comecei a empreender em coisas também um pouco menos disruptivas, então tive uma fábrica de software, atuei com consultoria em qualidade de software. Num determinado momento eu me apaixonei por mercado financeiro, então comecei a trabalhar em tecnologia para esse mercado, e hoje eu sou CEO da Maravi, que é uma empresa de tecnologia focada no mercado de capitais brasileiro. Já vou fazer um spoiler, galera, que ouvi dizer que o time da Verônica, a Verônica aqui e o time conseguiram fazer milagre de entregar coisas super regulamentadas, né, em 6 meses. Daqui a pouquinho a gente fala mais disso, mas antes, vou passar a bola para o nosso outro convidado, o Franco. Franco, CTO da 180 Seguros, 180 Seguros, eu não sei exatamente como vocês preferem chamar. Fala um pouquinho de você, dá um alô pra galera. Bem-vindo, cara. Oi, pessoal, beleza? Obrigado, Carlos, pelo convite. É 180 Seguros, né? Esse nome diferente aqui. A primeira coisa que as pessoas perguntam é justamente, né, do porquê do nome. Mas, bom, acho que me apresentando aqui, né, eu sou o Franco Lampin, sou cofundador e CTO da 180 Seguros. Sempre fui amante de tecnologia, sempre gostei muito desde pequenininho. Eu me formei em ciência da computação pela USP e tive passagens em Stanford, onde tive a oportunidade de viver um pouco da cultura do Vale do Silício. Depois eu trabalhei como desenvolvedor de software no Nubank por 5 anos e pude colaborar bastante com o crescimento exponencial da empresa, e foi de lá que eu saí para montar aqui a 180. Na época, né, eu e meu sócio, a gente viu, né, bastante dos sistemas bancários, sistemas financeiros avançando bastante, se modernizando bastante, mas a gente sentiu que o mercado de seguros estava ficando para trás, né? Então nossa ideia foi, vamos montar uma seguradora do zero, com tecnologia dentro de casa, trazer inovação, né, tecnológica para o setor, e assim a gente consegue melhorar a distribuição de seguros no Brasil. A gente atua com parcerias com outras empresas para então fornecer serviços de seguro para os seus clientes, né? Então uma seguradora B2B2C. Muito bom. Hoje a gente atende já dezenas de empresas, milhares de consumidores e estamos aí. Estamos evoluindo bem. Perfeito. É um prazer estar aqui conversando com vocês. Muito legal, e acho que abrindo, né? Vocês já perceberam aí, galera que tá ouvindo a gente, são 2 founders. São 3, né? Porque se contar comigo aqui, eu, CFC, também sou um founder, mas vamos lá, hoje o episódio é 100% focado neles. E em 2 tipos de mercado, ou um tipo só, porque não deixa de ser mercado financeiro, mas tanto mercado de seguros, mercado de investimentos, são mercados super regulados. E se tem uma coisa que os 2 estão conseguindo fazer, é entregar valor, é conseguir aprender, é conseguir crescer. E a gente sabe que o mercado não está fácil, que a gente está num ambiente de dinheiro mais escasso, é o inverno das startups, né, como tem se falado por aí, mas estão conseguindo manter agilidade, manter inovação, mesmo nesse tipo de mercado. E aí, eu fiz o spoiler ali, né, com a Verônica agora há pouco. Verônica, por exemplo, conseguiu entregar com o time em alguns poucos meses um tipo de plataforma, um tipo de solução para os seus clientes que, cara, ela mesma já viu, a gente conversou aqui nos bastidores um pouquinho, levou alguns anos, mas compliance não foi, né, tipo, e aí? A história que eu quero jogar a bola para vocês, Verônica e Franco, é o seguinte: o mercado, a gente tanto se fala de, difícil, não dá, os incumbentes, o mercado é regulado, etc e tal, vocês estão fazendo. Eu vou começar com você, Verônica, então. Conta um pouco mais dessa história aí dos 6 meses, de, cara, como é que foi esse drama todo de inovar, de conseguir entregar. Queria te ouvir um pouquinho. E, Franco, por favor.
à vontade também. Perfeito. De fato, assim, o mercado de capitais ele é muito, muito regulado. E a gente, lá em 2023, a gente olhou para o mercado, mais especificamente de gestoras de fundos de investimento, gestoras de patrimônio, olhou para a situação desse mercado em termos de necessidades e de oferta de soluções de tecnologia e entendeu que tinha um gap ali, tinha uma clara necessidade do mercado por soluções melhores, mais completas. E a gente se colocou uma meta que parecia até absurda no início, de não, a gente vai fazer em 6 meses, porque a gente quer se mover rápido, a gente enxergou a janela de oportunidade, a gente quer aproveitar essa janela de oportunidade e não dar chance dela passar, né? Então, a gente se colocou essa meta, né? Para não dizer que não atrasou 15 dias. Então a gente entregou. Uau, né? Tipo, tá de boa. Se todo problema fosse esse. Exatamente. Então a gente lá se colocou uma meta de entregar no dia 1º de janeiro de 2024. A gente atrasou um pouquinho, entregou dia 15, mas parecia um prazo surreal, assim. A gente acho que tem um papel importante aí do empreendedor, né? Que vai parecer meio clichê, mas que é super verdade, que é acreditar um pouco no impossível, assim, né? E acho que por uma série de fatores que a gente pode aprofundar aqui ao longo do papo, a gente conseguiu montar esse time super produtivo e trabalhamos com essa meta e atingimos aí com uma margem de erro bem pequena. E aí, sendo regulado já, certo? Aí, Verônica, até para entender aqui. Exatamente. Então, assim, acho que para você atuar num mercado como esse, tem que abraçar a regulação, assim, não tem desvio, não tem meio termo, não. Assim, faz parte absolutamente do seu dia a dia. E eu diria que, na verdade, a regulação ela traz oportunidade, inclusive, porque muitas gestoras, por exemplo, que não tinham sistemas e que tratavam seus processos de forma puramente manual, elas vão buscar tecnologia e, portanto, vão buscar, né, inovação tecnológica justamente para conseguir atender todas as demandas regulatórias, porque são tantas, né, que se torna meio impossível fazer isso sem a eficiência que a inovação e tecnologia te traz. Franco, eu queria explorar um pouquinho contigo também esse caminho, porque assim, é bem a pegada de essa dicotomia entre inovação e regulação. Cara, quase 100% dos fóruns acontecem quando a gente vai conversar com o executivo, com liderança. O discurso é sempre, mas porra, para fazer isso leva muito mais tempo, é muito mais complexo, é muito mais isso, é muito mais aquilo, porque eu tenho. A gente entende que isso é um dado do problema, isso é parte da equação, certo? X igual a vai ser regulado. Então, não tem muito jeito. Como é que foi para você a experiência de construir do zero? Acho que você já teve numa passagem por Nubank da vida, então, obviamente, já tem um quesinho de histórico, né? Na construção ali de alguma coisa disruptiva, mas como é que foi? Como é que está sendo construído do zero, de fato, agora, de novo, e uma empresa que é sua também, né? Então, como é que está sendo essa história aqui? Está sendo bastante curioso, bastante desafiador, mas muito, muito interessante, assim, é o tipo de problema que eu gosto bastante, né? E acho que, assim, se tem uma regulação, né, um regulamento sobre alguma coisa no mercado regulado, por exemplo, as pessoas, a gente, assim, primeiro precisa pensar de onde que isso veio, né? Se você for olhar no mercado de seguros, se você não tem nenhuma regulação, o que é os seguros, né? A seguradora tem que ter bastante confiança que o cliente vai, né, simplificando muito aqui, né, dar o dinheiro para a seguradora depois vai devolver esse dinheiro, né, uma indenização em caso de que aconteça algum problema ali na vida da pessoa. Se eu não tenho uma regulação, imagina a zona que isso ia virar, né, então você tem um problema gigantesco que pode acontecer. Então a regulação aqui no mundo dos seguros ela é extremamente importante para você ter, por exemplo, né, uma das coisas que a gente fala bastante que tem aqui em seguradora, você tem um chamado capital regulatório, né? Para a gente exemplificar aqui, você precisa ter X de dinheiro alocado, o dinheiro ali que você não pode fazer muita coisa com ele para garantir a solvência da empresa. Por exemplo, se caso todo mundo, né, aconteça algum acidente, que a seguradora tenha dinheiro para pagar tudo isso daí. Isso é uma regulação. E se a gente parar para pensar, é super importante que uma seguradora tenha isso bem regulado. Então, tem várias dessas coisas que é importante, as pessoas precisam entender, né, esse tipo de coisa. Então, quando a gente começou a 180, a gente precisou, né, fazer um trabalho bem extensivo de entender tudo como uma seguradora funciona, e para isso a gente precisa montar o time, ter pessoas bastante dedicadas e já, né, com décadas aí de experiência no mercado para conseguir entender como isso funciona, mas isso não impede da gente inovar.
Então, das nossas vertentes aqui na 180, o ponto principal a gente precisa atender todas as regulações. Então, todo o relatório contábil que eu preciso enviar para a SUSEP, por exemplo, eu vou fazer um sistema que não vai falhar. Então, essa ponta que eu vou conversar com a SUSEP, ela não pode ter um errinho. Se tiver, a gente vai arrumar imediatamente. Se tiver algum comentário da SUSEP para isso, a gente vai corrigir imediatamente. Isso é meio que a base zero. É indiscutível, é incontornável. A gente precisa desenhar o sistema, que essa parte é a mais importante. Depois a gente vai, né, para a ponta, para os nossos parceiros, né, para o B ali, a gente é B2B2C, né, a gente brinca que tem o B e tem o C, né, então para as nossas empresas parceiras a gente precisa dar uma experiência muito boa para que seja fácil conectar na gente, e para o consumidor final, consequentemente, ele vai ter uma experiência final melhor na ponta e vai conseguir, né, acionar, fazer as operações de seguro de uma maneira muito facilitada. Então, por mais que tenha esses regulamentos, cara, se você foca em atender bem o que está pedindo e focar em não ter erros ali, depois você vai para a ponta e dá uma experiência boa para os seus clientes. Perfeito. Mas eu acho que isso é fundamental para que você construa uma base sólida, porque se essa base estiver sólida, o resto daí é só inovação. Você consegue correr e inovar do jeito que você precisa. Muito legal, porque você trouxe dois aspectos que eu acho que são importantes, eu queria explorar um pouquinho mais. Primeiro é que você trouxe gente que tem experiência no mercado, não é todo mundo faixa branca, vamos botar assim, né? Porque senão a gente nem consegue construir um negócio. Não vai passar, o regulador vai matar a gente antes da gente fazer o go live. Mas tem uma segunda coisa que você trouxe aqui, é que vocês setaram bem, digamos assim, o quadradinho onde, cara, até aqui tá seguro a gente errar. Fora desses muros, não é seguro. E criaram restrições muito claras, né? Estou aqui abusando do Franco, aqui o exemplo do Franco, imagino que para a Verônica também não tenha sido muito diferente. Porém, queria explorar primeiro a questão da experiência e da senioridade dos contratados. Porque essas pessoas não nasceram num cenário startup, não nasceram num cenário em que errar pode, ou que a gente vai errar, mas vai consertar muito rápido, porque é parte do jogo. Como é que foi para vocês, como lideranças, tirar essa muleta? Eu vou usar aqui uma expressão bem pejorativa, que muitas vezes a gente sente como líder, de que tá rolando no time uma certa muleta de que, cara, por que eu tenho aqui um regulador em cima de mim? Bicho, não dá para fazer isso do jeito ágil, do jeito inovador. Vai ter que levar 3, 4, 6 meses para fazer esse negócio. Como é que foi para vocês lidar com isso? Vocês viveram esse tipo de dor, né? Óbvio, primeiro, e como foi lidar com isso? Boa, acho que primeiro aqui, né, vou trazer o meu perfil, né? Eu sou de tecnologia, trabalhei em startups, gosto muito disso. Só que aí eu não sei nada de seguros, certo? Quando eu comecei, eu falei, não entendo muito de seguros, mas sei bastante de uma parte de construir um sistema escalável tecnológico dentro de um mercado regulado. Então, vou atacar agora o mercado de seguros. Então, para isso, eu preciso trazer dentro do time da 180 pessoas que me complementam nessa parte de ter senioridade sobre os temas de seguros. Então, a gente cria ali uma mescla de cultura aqui dentro da 180 de pessoas que vêm do mercado, que tem bastante senioridade, mas que quer fazer acontecer, quer inovar, sendo que às vezes não consegue nas empresas mais tradicionais, porque a gente sabe que tem décadas ali, às vezes mais de 100 anos de empresa que tem sua cultura, tem seus sistemas legados, e é muito difícil andar rápido. Então as pessoas, né, vieram aqui para 180 para conseguir construir algum ponto de inovação. E uma das coisas que é bem curioso é que quando você trabalha em empresas que têm sistemas mais de 10 anos, 20 anos ou até 30 anos, é que às vezes as pessoas acham que não dá para fazer isso porque o regulador não deixa. Quando você vai estressar o ponto, você percebe que na verdade não dava para fazer porque o sistema da empresa não conseguia fazer, e as pessoas colocavam essa culpa no regulador, sendo que aqui a gente tem uma folha em branco para conseguir criar os sistemas. A gente vai bem no cerne ali, no core da questão, para fazer realmente o segurador, o regulador não deixa fazer isso. Muitas vezes a gente descobriu que não era o regulador, era um pouco do viés, um pouco da inércia, sabe, de experiências passadas em sistemas mais legados. Então isso é algo curioso, assim, que é sempre bom, sempre cutucar mesmo, e em última instância, se realmente for algo que está regulado, que é proibido fazer, tem que entender se, realmente faz sentido, ou se é alguma coisa que falta uma inovação perante o regulador, e aí a gente tem que
conversar, né, com o regulador para trazer os pontos para o próprio inovador, para o próprio regulador conseguir inovar no mercado. Foi legal porque você falando, me lembrei de uma história, aí, Verônica, jogando a bola aqui para você também, em que a gente trabalhando num cliente de consultoria com um time de investimentos, e aí rolou uma ideia que veio da equipe de produto, baseada em pesquisa, baseada em olhar atendimento, de uma dor de que, cara, se você recebia o seu investimento em D+3, D+4, eram 4, 5 dias para pagar no resgate do investimento, e 1 ou 2 dias para processar a cota e bater o fundo, ou seja, passar a contar no saldo. E uma baita de uma experiência ruim no meio. E por que é assim? Porque o regulador mandou. E aí? O regulador manda mesmo nesse nível? Provavelmente não. Acho assim, pegando muito o gancho do que o Franco trouxe, que eu concordo muito, a gente, nesses mercados, né, a gente tem que ser tão especialista em tecnologia quanto a gente se torna especialista no mercado também, né? Então, eu, por exemplo, quando eu comecei a atender gestoras, eu trabalhei uns meses trabalhando dentro de uma gestora alocada lá, porque eu tinha que viver e respirar aquele dia a dia e entender do negócio profundamente. Então, acho que a mentalidade do time tem que ser que não dá para não conhecer a regulação, não dá para não conhecer o mercado. Ninguém na empresa vai falar assim, não, mas eu sou só o DevOps, ou sou só o Dev Front-End que cuida do rebimboca, dá para fazer. Não, assim, cara, tá aqui, todo mundo tem que entender do mercado, porque o mercado e a regulação, eles tangenciam tudo, absolutamente tudo que a gente faz. E aí a gente precisa entender essa regulação a fundo, né, para justamente cortar esse entendimento errado, as limitações do status quo, né, e assumir que isso é a regulação. Não, a gente precisa ir na origem, né, entender qual é a demanda na origem, para a gente bolar a melhor solução possível para como atender aquilo, né, num processo de fato eficiente e inovador. Jogar uma pegadinha aqui, não é pegadinha não, mas é uma pergunta polêmica aqui, porque quando a gente fala no nível executivo, muita gente às vezes não tem nem coragem de dizer que isso é normal. Vocês já viram alguma gambiarra elegante, já viveram? Na empresa anterior que vocês fundaram, certo? Não a de hoje, imagina, brincadeiras à parte aqui, mas alguma gambiarra... O que é uma gambiarra elegante, né? Tem muito a ver com o conceito de fatia, que a gente fala muito aqui na Nauer e na K21. O conceito de fatia é o quê? Eu vou entregar o bolo, mas não consigo entregar ele todo de uma vez. Vou entregar algumas fatias antes que já são consumíveis. Isso muitas vezes é a gambiarra elegante, porque não é a solução que escala, perfeita, maravilhosa. Queria ouvir um pouco das experiências de vocês. Se já saiu alguma gambiarra elegante, uma fatia por aí que não deixou de atender, mas ainda não é a solução perfeita nesse processo de construção das empresas de vocês? Acho que sim, acho que inicialmente eu não chamaria de gambiarra, mas com a descrição que você trouxe. Sim, acho que, por exemplo, quando a gente começou a atender o mundo de compliance de fundos, que basicamente é o fundo atender as regras da CVM, da Receita Federal e tal. Num primeiro momento, o que eu fiz um arcabouço que o sistema era capaz de validar os limites e as regras, mas eu delegava para o meu cliente a responsabilidade de imputar dentro do sistema que regras eram aquelas. Então, eu dava a ferramenta, mas a responsabilidade do cliente envolvia monitorar a regulação para ver se ela mudou, interpretar a regulação, para a partir daí ele conseguir parametrizar isso no sistema e o sistema ajudar ele a atender. Hoje a gente já está muito mais avançado e a gente oferece um pacote completo onde a gente absorveu esse trabalho de monitorar, de interpretar, de implementar e de gerar evidência. Então, a gente deu sim uma solução parcial, porque tinha uma dor principal ali que eu precisava resolver rápido, que era dar a ferramenta para o cliente monitorar, uma vez que ele sabe qual é o limite que ele está sujeito, eu dava a ferramenta para ele interpretar, para ele monitorar, né? Mas eu estava resolvendo só um pedacinho da vida dele. Hoje em dia a gente consegue resolver o problema muito mais de ponta a ponta. Perfeito, maravilhoso. Eu acho que até para justificar, e de novo, né, no papel de liderança, principalmente quem está no mundo muito tradicional, quem não está empreendendo, e a gente tem de tudo aqui no público do Love the Problem, mas faz parte construir incremental, certo? A gente não vai ter a solução ideal de primeira, e faz parte para potencializar o negócio. Eu acho que é muito legal, Verônica, teu exemplo, porque é sobre isso, né? Por favor. Totalmente. E eu acho que esse é um das quebras de paradigma muito grandes, porque a gente muitas vezes foi criado, doutrinado num cenário de que somos 3 pessoas aqui que vieram de formação de tecnologia. Então, a gente tem que entregar o software perfeito, que escala, que não tem bug, que, dá pirueta e tudo mais. E isso é
tão caro, tão caro, que ano que vem talvez a gente tenha a primeira entrega, certo? Porque se for para garantir tudo isso 100%, não rola. Eu queria entrar aqui um pouco de, dado que todo esse cenário de complexidade, de regulação, não é errar, Franco falou muito bem, não pode errar em determinadas coisas, porque vai em multa, mas se errar, mais importante é corrigir rápido do que, né, tentar, mas já vai gerar, vazou uma chave Pix. Vazou uma chave Pix, a gente vai ter que ajoelhar no milho do Banco Central e explicar. Não é para vazar, então a gente tem que ter uns certos cuidados e beleza, faz parte. Isso, de fato, acho que é aquele quadradinho, aquelas restrições claras. Mas o que vocês têm colocado como prática de gestão, como direcionamento para os times? Porque muita gente fala, e está em cenários de empresa grande, assim, cara, se eu não botar regra para tudo, eu não consigo nem ver, porque já saíram daquele cenário que conseguem enxergar o todo, porque estão ali com 180, 200, 300 pessoas, e aí acho que tudo vai na regra. E, no final das contas, vocês estão construindo empresas que literalmente vieram do zero, com vocês como fundadores. E que práticas de gestão, tecnologia, cultura que vocês têm usado para permitir que esse crescimento, no final das contas, seja sustentável? Porque construir com gambiarra somente, e aí não é elegante, não é consciente, não é intencional, mas construir de fato só amarrando barbante podre, né? O sistema um com o outro, vai cair tudo. Queria ouvir um pouquinho de vocês, o que vocês têm feito. Acho que a gente conversou um pouquinho, tem caminhos muito diferentes, mas que estão dando certo, que estão mostrando sucesso. Franco, quer falar um pouquinho? Boa, claro. Então, a seguradora aqui, né, a gente aprende muito a gerenciar risco, né? Que basicamente ali é o grande... Se tem um discurso que o povo de seguro gosta, é esse, certo? Exatamente. Então, assim, a única certeza que a gente tem é que a gente vai errar, né? E acho que toda startup, todo empresário, toda pessoa que trabalha construindo uma empresa, mesmo um produto novo, assim, sabe que vai errar. Então, você precisa muito controlar isso. Onde que eu posso errar e onde tem ali os conhecidos, os conhecidos, desconhecidos, né? Quais problemas que eu já mapeei que podem dar erro, né? Quais são os problemas ali que eu não mapeei, mas que eu sei mais ou menos a classe ali de problemas que pode existir. E aí tem os desconhecidos, né? Que você realmente não sabe, mas aí você não gasta muito tempo com eles, porque você realmente não sabe muito, é quase que um Black Swan ali, né, do evento ali, mas assim, a gente vai gerenciando muito os potenciais problemas que a gente pode ter na 180. Isso a nível de negócio, a nível de produto, a nível de construção de time. Então, eu tô formando um time, eu tenho pessoas que têm skill XYZ, mas não tem outras pessoas que têm algumas outras skills, não tá coberto. Mas assim, isso pode dar um problema, mas, sabe, não vou olhar isso agora, porque, nosso foco tá em outro lugar. Então, realmente não preciso olhar isso. Então, é muito esse toque de ficar olhando, né, ter uma lupa ali. Principalmente principalmente os fundadores da empresa, mas também todo o nível de gerência, né, porque esse é o papel ali do manager, acompanhar muito disso. Sobre a gestão de pessoas e para onde a gente está indo, e mapeando, e falar assim, olha, aqui pode dar problema, mas tudo bem, se der já está mapeado, todo o management, todo mundo, a empresa inteira está sabendo que isso pode ser um risco, mas ok. Então acho que o principal é você ir mapeando, né? Se você cria, que nem você comentou nesse exemplo, de criar leis e regras para tudo e ficar tudo muito engessado, você não vai, né, ter o risco ali de ter algum problema, mas também você fecha inovação. Eu acho que isso fecha mais inovação do que o mercado regulado, por exemplo. Seria correto, Franco, eu dizer que o modelo de gestão de vocês têm ali os papéis separados, você comentou um pouquinho sobre negócio, sobre produto, sobre tecnologia, mas vocês estão tentando fazer, digamos assim, a galera funcionar em harmonia, um yin-yang, vamos chamar assim, e esses riscos não são de uma pessoa ou de uma área, eles são nossos. É por aí, certo? O modelo de gestão que vocês estão... Que ele guarda alguma semelhança, se a gente pensar na empresa tradicional, no sentido de que existem funcionalmente alguns papéis, cargos, papéis, enfim, porém, já com esse tempero de, cara, só que tá todo mundo olhando para os mesmos conjuntos de risco, é nosso risco, não é risco... isso aí é problema da galera, né? Como a gente é de tecnologia, provavelmente a gente, na nossa carreira, viu, isso aí é a galera do negócio que especificou mal, e aí, não tem o que a gente possa fazer, evitar esse tipo de quebra-mola, né, ou de desculpinha. Exatamente. Verônica, acho que você tomou um caminho um pouquinho mais radical, né? Acho que contando um pouquinho aqui
das práticas de gestão, cultura da Maravi, e como a gente entende que isso levou a gente para os resultados e continua levando a gente para os resultados. Acho que diria que uma característica muito importante do nosso time é trabalhar com autonomia e cabeça de dono, assim. Então, a gente trabalha muito com uma visão de que você cuida de um problema, de uma questão, né? E você tem que resolver aquela questão de ponta a ponta. Não importa exatamente qual vai ser o seu papel, né? Então, eu como CEO da empresa, o meu problema é o mais abrangente possível, que eu tenho que fazer a empresa dar certo. O meu papel hoje mais predominante no meu tempo é vender o produto, é ir nas gestoras e convencê-las de que a gente tem o melhor software. Mas se amanhã eu chegar aqui no escritório e descobrir que tem uma infestação de barata, meu papel amanhã vai ser matar barata. É isso, a gente eu vou atuar no que eu senti que a empresa está precisando de mim naquele momento para resolver o problema que me foi entregue, né? E aí a gente procura trabalhar isso através de todo o time. Então, cada pessoa do time vai abraçar um pedacinho do problema, e aí, cara, aquele pedacinho do problema vai mergulhar, e aí você vai atuar cada hora numa atividade diferente para resolver aquilo. Uma hora você vai estar interagindo com o cliente para entender o problema, depois você vai estar projetando a solução, vai estar desenvolvendo, vai estar entregando, enfim. Então você vai lançar mão de todos os papéis que são necessários para você resolver aquele problema. E aí tem um termo que foi cunhado há alguns anos atrás pelo Netflix, que é o Dev Full Cycle, né? Então a gente tem um time aqui, todos desenvolvedores Full Cycle. A Maravi é uma empresa muito, muito focada, né, no desenvolvimento, então nós temos 40 pessoas, e dessas 40 pessoas, 35 são do time de produto e estão atuando dessa forma que eu descrevi, né? São do time de produto, mas são do time de tecnologia, porque tecnologia e produto é uma coisa só no final. Perfeito, exatamente isso. Tecnologia, engenharia e produto são o mesmo time. Então, acho que esse é um fator muito importante, assim, para a gente conseguir o nível de eficiência que a gente tem, conseguir juntar essa ideia toda, né, do conhecimento do mercado, das regulações, etc., tudo isso dentro da própria atividade de desenvolvimento. Cultura de dono, vamos botar assim, né, o senso de dono, se a gente for na regazês um pouco mais clássico, é um negócio que todo mundo, no final das contas, como fundador, você quer crescer a empresa e você quer que todo mundo tenha a cultura de dono, porque no final das contas é um pouco filha de cada um de nós quando você cria uma empresa. Mas, e aí? Como é que faz? Porque no final do dia, acho que tô esticando um pouquinho a pergunta de propósito, porque no final do dia, não adianta colar adesivo na parede, não adianta criar um programa de partnership só. É na batida do dia a dia ali que a gente de fato vê a execução, a liderança, até situacional, as tomadas de decisão no dia a dia, refletirem esse senso de dono. O que vocês estão fazendo do ponto de vista de gestão, de desenvolvimento, de cultura, que estão conseguindo manter? Eu acho que a gente conversou um pouquinho em privado aqui antes da gravação, e seja na 180, seja na Maravi, a gente vê isso acontecendo, Mas como é que isso vocês estão conseguindo, como lideranças, fomentar? Porque no final do dia é confortável também, certo? Tipo, é bom ter um chefe para dizer, pô, eu joguei o colo do Franco, vamos aqui na treta, vamos ser sinceros. Cara, Franco, eu tô te esperando resolver, cara, porque esse negócio de ser dono, mas você é o dono mesmo. E ao mesmo tempo, agora olhando ao contrário, quando você responde no seu CPF por certas decisões, dá um medinho também de dar essa autonomia e dá um cagaço danado de que, pô, a gente pode literalmente falir num cenário, ainda mais num cenário muito regulamentado. E como é que vocês têm feito, do ponto de vista de artefato de gestão mesmo, de desenvolvimento, que vai aqui além da liderança formal só, né? Tô entendendo, Verônica, inclusive aqui pegando o gancho que a Verônica deu, que vai muito para uma liderança situacional no ponto de que você tem 90% da empresa metendo a mão no código ali, metendo a mão no desenvolvimento. Então, como é que vocês têm feito? Acho que assim, você mencionou algumas coisas e eu acho que é o conjunto disso, né? Então, uma palavra muito importante é autonomia. Então, se você quer que alguém tenha cabeça de dono, você tem que estar pronto para dar essa autonomia. E isso não é fácil, justamente porque, no final das contas, existem CPFs ali por trás daqueles CNPJ que são efetivamente responsáveis. Mas sim, acho que você tem que ter, para você colher esse benefício, que é ter um time que se comporta, né, com cabeça de dono e tal, com
cultura de dono, você tem sim que estar preparado para dar essa autonomia. Então, é um trade-off mesmo que você tem que estar disposto. E eu acho que essa coisa de você atuar de ponta a ponta ajuda muito também. Por quê? Porque você que colhe os frutos do que você desenvolveu. Então, se você desenvolveu uma solução subótima, onde você fez com pressa, fez de qualquer jeito, não pensou em todos os detalhes, quando se der problema, é você que vai estar lá de frente a frente com o cliente, vendo o negócio funcionar mal, né? Recebendo o retorno ruim do cliente, e você que depois vai ficar atolado de suporte, porque aquela funcionalidade não está fácil de entender, não está respondendo adequadamente. Então, isso retroalimenta muito bem, né, a qualidade e o senso de responsabilidade sobre o que está sendo desenvolvido. E outro fator que eu acho que é essencial para isso também é também como você remunera, como você alinha interesse do ponto de vista de crescimento da pessoa na empresa. Então, a Maravi é uma partnership e acho que isso tudo se conversa com todos os aspectos da cultura. Perfeito, perfeito. Tem duas práticas, então, aqui que eu já consigo aqui trazer, né? Se você construiu, você vai operar. E a outra, o ganho da empresa é, de alguma forma, refletido também no ganho do indivíduo. Perfeito. Legal. Franco, o que vocês andam experimentando por aí? Boa. Acho que nessa linha, né, a Verônica citou também o Netflix, né, lá no livro do CEO, ele fala muito autonomia com contexto, né? Então é muito você dar autonomia, mas tem que dar toda, né, o contexto da onde a empresa está indo, ajudar a pessoa a entender o negócio, né? Acho que fazendo uma analogia aqui com o nome do podcast, né? Love the Problem, né? Eu estou amando o problema e não a solução, porque a solução a gente vê depois para ver como que a gente encaixa da melhor forma. Mas eu acho que, né, eu tenho meu papel de founder, de fundador, tenho meu papel de CTO. Então, o papel de fundador é mais isso, assim, de, né, falar com o pessoal, a gente tem um problema aqui no Brasil, o seguro é muito pouco penetrado, as pessoas não têm muita noção de como funciona o produto de seguros, a distribuição dele é feita de uma maneira que não é do melhor jeito possível, né? A gente trabalha ali com seguro na jornada com o cliente, quando ele está fazendo a compra de um produto ou de um serviço, é oferecido o seguro da maneira mais transparente e clara possível. Então tem tudo isso que a gente quer fazer, que a gente pode fazer. Então é muito passado esse problema que a gente tem no Brasil e que a 180 pode, né, resolver, ajudar a resolver. Do outro lado, o meu lado CTO, daí é um lado mais executivo mesmo, de garantir e olhar um pouco mais do como também e fazer essa tradução do time de engenharia, do time de tecnologia, para o time, né, de gerência, assim, digamos, do management, de gerência mesmo, né? Então, acho que isso é super importante. Então, como que a gente faz aqui na 180? Eu dou bastante autonomia para o time, né? O time tem bastante autonomia. O time de engenharia em si, mais especificamente, eu atuo muito pouco dizendo o que a gente não pode fazer, né? Eu dou algumas linhas diretrizes mais gerais, dependendo do que for aí, né? Eu falo, não, isso não, a gente não pode fazer. Pequenino não foi o que você falou, tem o meu CPF na reta, seja como diretor da SUSEP, seja como diretor aqui da 180, ou seja, algumas outras coisas que me pega na física, né? Então isso é muito importante, eu deixo isso muito claro para as pessoas e todo mundo entende, acho que é muito tranquilo. E também isso que a Verônica falou, você tem um time que está confortável em questões de remuneração, você reconhece quando, tanto na parte de remuneração, quando cresce a empresa, mas também de falar, de dar as posições merecidas, né, de conversar e você ter um fluxo ali de comunicação dentro da empresa para dar os parabéns, né, para quem merece ali os parabéns. Então, acho que tudo isso é bastante importante e acho que o último ponto aqui a gente sempre tenta encaixar bastante os interesses pessoais da pessoa para com a carreira dela com os interesses da 180. Então no engenharia, por exemplo, se eu tenho uma pessoa que está super afim de trabalhar com IA, se eu colocar ela num time que a gente tá fazendo IA, ela já tá 90% motivada, sabe? Se ela gosta de fazer tal coisa, ela já vai estar muito mais motivada do que eu alocar ela em algum time que, não gosta muito, né? Muito do que ela tá querendo aprender naquele momento de carreira, e a gente sabe que a mesma pessoa com o mesmo perfil, mas em diferentes tempos pode ter outros interesses, então a gente tenta sempre deixar, né, a pessoa com mais interesse, onde se encaixa ainda com os interesses da 180.
Vocês têm, de fato, um ritual de acompanhamento, de gestão dessas conversas? Uma curiosidade aqui que me bateu. Toda semana a gente tem, né, todos os managers conversam com todas as pessoas e a gente tem esse ciclo de feedback, né, que circula bastante para entender se uma pessoa tá gostando, não tá gostando. Às vezes a pessoa, putz, não quero mais trabalhar nisso. A gente fala, putz, vamos ter que segurar por mais uns 3 meses aqui, mas que já fica no radar que, pô, daqui a pouco essa pessoa pode ir para um outro time, porque a gente sabe que no outro time outra pessoa quer sair, a gente pode fazer esse intercâmbio. Então eu já aprendi muito passando entre times, né, na experiência passada, na outra casa, e eu acho que isso oxigena muito, né, a cultura da empresa, a visão, inovação e colaboração mesmo entre os pares. Tem uma coisa muito legal que eu acho que me chamou a atenção te ouvindo falar, Fran. 2 coisas, na verdade. A primeira, essa questão da proximidade do que está sendo feito, de fato, na ponta. E que não é sobre ter 40, ou ter 200, ou ter 500 pessoas, mas eu, enquanto executivo, enquanto liderança, eu não perder a real verdade do que está acontecendo na empresa, certo? Porque isso, infelizmente, até por armadilha do ego, a gente sabe que tem muita liderança que acaba se distanciando e vendo a vida sobre a ótica do que estão dizendo para eles. E que não necessariamente é a verdade do analista, digamos assim, que está lá no dia a dia, né? Acho que essa é uma primeira coisa que me chamou a atenção aqui, você falando. E tem uma segunda, cara, PDI bem feito não é sobre escrever um documento de PDI, certo? É sobre manter essa disciplina, cadência, organização. Cara, tô conversando com as pessoas, o meu time de liderança, de fato, tá entendendo, ouvindo, então reforçando aqui também como uma prática que acho que entra naquele manual de liderança do básico bem feito, mas tem tanta empresa que o básico não está sendo bem feito em relação a ouvir o colaborador, e tá tudo bem eu dizer um não às vezes, certo? Eu adorei o seu exemplo de, cara, nos próximos 3 meses a gente tem que focar nisso, porque é papel de qualquer liderança, ainda mais do fundador, de dizer, cara, isso não dá para pagar agora, não rola, não é todo mundo também fazer o que quer. Exato. Não é sobre isso. A gente, né, Tem um engenheiro aqui na 180 que ele brinca, né? Que as únicas 2 coisas que eu deixo como diretriz na engenharia é o nome dos nossos serviços, né? Que são de bichos, dos nossos microserviços. E tem que usar Clojure, né? Que é a linguagem de programação. De resto, tá liberado, o pessoal tem bastante ideia aí para fazer o que acha melhor, né? Porque as pessoas estão na ponta, realmente desenvolvendo e realmente com um problema na mão. Então elas vão saber melhor o que fazer e como fazer, né? E acho que essa oxigenação, essa colaboração de todo mundo e de todos os níveis, e seja um contribuidor individual, seja alguém na gerência, se eu paro de escutar o contribuidor individual para decidir o futuro da empresa, já era, a empresa não vai dar certo, sabe? Tem que ter esse fluxo de feedback sobre, né, quais os próximos rumos da empresa. Sim, excelentes pontos, são coisas que a gente compartilha muito também aqui na Maravi, falando desse assunto de motivação de pessoas, né? A gente com certeza não teria feito o que fez em termos de entrega super rápida se as pessoas não estivessem absurdamente motivadas. E essa motivação, acho que ela é guiada por vários aspectos. Então, esse cuidado e atenção às pessoas que a gente estava falando aqui, a autonomia por si só, ela é também um grande fator de motivação, porque a pessoa, ela sente o quanto você confiou nela para trocar aquilo. E eu mencionaria também a busca por excelência. Acho que isso é um grande drive de motivação, né? Você pegar o que a pessoa gosta de fazer, o que ela quer ser excelente e deixa ela mergulhar naquele desafio, né? Porque ela vai ter um prazer enorme de se sentir a grande entendedora daquele assunto, né? Então essa busca por excelência, eu acho que também é um valor muito importante aqui na Maravi, que eu acho que está muito ligado também a essa motivação e um entendimento de propósito também, né? Então, autonomia, excelência e propósitos são os 3 grandes pilares de uma equipe super motivada e que entrega muito. Acho que tem uma coisa que conecta aqui e complementa. Vamos lá. Quando você está fundando uma empresa, está crescendo, vindo do zero, vocês, por exemplo, todos 2 estão trabalhando em contextos que você tem uma fase B2B. O Franco já comentou, tem um B2B2C ali no final, ele tem um consumidor final, tem uma pessoa física, mas você faz através de uma empresa. E nessa relação entre empresas, entre parceiros, que são clientes, nesse caso aqui, nem sempre é uma relação tranquila, linda, porque no final das contas, do outro lado, alguém do outro lado tá fazendo um telefone sem fio, mandando, botando aquela pressão, é para ontem, não sei o que, não sei o que lá. E esse filtro nem sempre a gente consegue, como liderança, filtrar para que não chegue no time. Pelo contrário, são eles que vão receber essa demanda
quente às vezes aqui. Tudo isso que a gente falou, ele é muito bonito e ele é muito quase manual de liderança, certo? Se a gente pegar esse manual de liderança, ele vai estar sendo traduzido. Mas também é verdade que essas pressões e essas bolas quadradas vão chegar no time no dia a dia. E aí? Como é que a gente consegue liderar, manter a boa, né? Tipo, tem uma analogia que eu ouvi no outro dia que eu achei muito boa. É a analogia do ditador benevolente. Todo fundador, no final das contas, que quer dar autonomia, porque ele pode ser um ditador em potencial, dado que a empresa é sua, poderia, se quisesse ser um ditador mau. Não, é o contrário, ele está dando poder. Essa analogia que eu achei interessante, no mínimo, nunca tinha pensado. Como é que vocês estão conseguindo fazer para que, primeiro, que vocês não precisem ser ditadores, tudo dependa de vocês, mesmo nesse cenário em que, às vezes, vem quente, certo? Imagina o maior cliente de vocês vira e pede um negócio que não faz muito sentido para amanhã, porque senão eu vou e roda a baiana. E aí, como é que faz? Vem muito quente sempre. Mercado de investimentos quase não acontece, certo? Pois é, exatamente. Vem muito quente sempre. E isso é um aspecto que a gente trabalha muito internamente, no sentido de que, assim, a gente faz muita questão de que a interação com a gente seja uma quebra desse ciclo negativo de como vem a escalada do problema, né? Então, muitas vezes a gente interage com alguém e a gente sente que, bom, essa pessoa acabou de levar uma bronca e aí agora ela vai repassar essa bronca pra gente. Muitas vezes um tom muito de eu preciso achar o culpado, e a gente trabalha muito o time para que a gente busque converter isso numa interação boa, mesmo quando ela vem quente assim. Então, no calor do momento, o mais importante é resolver o problema. A gente não vai discutir nada aqui agora, a gente vai só resolver o problema. A gente não está buscando culpados nesse momento, a gente não vai querer contradizer o cliente nesse momento. Não, tá quente, vamos resolver o problema. Aí, beleza, não, resolveu o problema, baixa a temperatura bastante. Agora, cara, vamos conversar sobre como é que a gente podia evitar que esse problema acontecesse. Será que a demanda ela chegou na temperatura certa, assim? Ou a gente acabou, na verdade, parando o mundo porque chegou muito quente, mas era uma coisa que a gente perfeitamente podia ter resolvido em menos tempo se a gente tivesse sabido olhar a solução paliativa, enfim. Então, acho que isso é um pouquinho de como a gente conduz, né, e muita atenção ali na interação humana, assim, né, em como essa comunicação se dá, assim. A gente preza muito por isso, a gente faz muito treinamento interno de comunicação com os desenvolvedores. É isso, eu não vou parafrasear muito o que a Verônica falou, concordo muito, acho que um pouco daqui do que a gente também faz na 180, a gente tem 5 anos de empresa, né, e eu vim do mundo B2C, que a gente controlava mais o roadmap do nosso lado, e no B2B você, assim, tem muito menos controle, né, porque tem alguns estilos, né, tem o sales driven, né, você ser guiado pelas vendas ou guiado por produto, mas é muito difícil de você ser exatamente um ou outro aqui no mundo B2B, a gente sentiu um pouco dessas dores, e aí a gente foi se calejando em como a gente cria nossos fóruns, nossos canais do Slack, que grupo que é privado, que grupo que é aberto, o que a gente comunica no All Hands, né, que é a reunião com todo mundo da empresa, quais os fóruns, quais líderes, né, gerentes tem que estar em quais fóruns para passar, quando passa isso para os times. Então, tem muito disso assim que a gente foi ajeitando nos últimos 5 anos. Hoje eu acho que a gente está bem melhor, está quase que 100% ali de controlar a ansiedade de todo mundo, para que, né, um cliente venha quente, a gente ainda não sabe muito bem o que fazer e isso muda o roadmap, todo mundo fica assustado, que vai mudar todo o dia a dia da pessoa. Então a gente tem controlado bem isso, a gente tem criado time a nível tático, assim, de times, a gente tem criado alguns times e isolado alguns times que dá pra gente ter um maior controle do roadmap, que dificilmente muda, né, a depender da pipeline comercial. Então hoje tem, acho que mais de 50% dos times já são mais direcionados, já tem um backlog mais proativo do que reativo. E aí a gente deixa alguns times mais nesse ponto mais reativo, para que, se vier algum cliente, a gente cadastra o cliente rápido aqui dentro, faz um onboarding e tal. Mas a gente tem feito um trabalho para que a gente consiga isolar alguns times.
A gente sabe que se chega um cliente super trunfo, aquele cliente gigante, que, putz, precisa escalar, a gente vai para a empresa, vai anunciar para todo mundo, galera. Mas a gente fala assim, ó, essa é a importância desse cliente. E uma vez que isso tá claro, todo mundo fica feliz da vida de trabalhar, porque, pô, né, vou ganhar mais dinheiro, vou conseguir executar um trabalho legal, o meu produto, o fruto do meu trabalho vai ter mais acesso, né, das pessoas ali, então acho que é sempre bom. Muito legal. Eu acho que assim, ouvindo vocês, uma coisa que é legal, até pelo track record histórico que vocês já têm e tudo, não tem essa coisa de separar a tecnologia ali ou operação naquela galera, sabe, o patinho feio, o centro de custo, como se via em outros carnavais, apenas o centro de custo. Não, é parte fundamental de negócio, tecnologia, operações, está todo mundo junto, misturado, mesmo que tenham papéis específicos, mas, cara, estamos junto aqui. Ao mesmo tempo, eu ouço de muita gente que quando você começa a crescer, e eu acho que vocês já estão no cenário de que as dores passou ali dos 30 pessoas, você já não começa a resolver tudo numa única mesa, certo? Franco trouxe aqui um pouco do processo de governança, é o All Hands, é o fórum com as lideranças táticas. Tem que começar a surgir para, de alguma forma... Eu queria ouvir um pouquinho de vocês do que para esse futuro, assim, as dicas até que vocês dão, seja para fundadores que estão começando do zero, seja gente que está naquele cenário. Eu brinco que a gente encontra normalmente 2 cenários no mundo. O ideal seria o líquido, que é o terceiro cenário. Porém, ou normalmente a gente está em empresas que são gasosas, ou está em empresas que são sólidas, certo? Você pega as grandes corporações, dá para... Acho que todo mundo que já foi gestor, provavelmente alguns que vocês contrataram, inclusive, se sentem amarrados de tanto processo, de tanta bênção que tem que pedir. Ao mesmo tempo, tem muita gente que olha para a gente, startups, gente que, fundadores, fala, mas na tua é fácil. Porque esse cenário meio caótico é fácil de inovar, é fácil fazer, é fácil... E não, pelo contrário, pegando aqui teu gancho, Franco, tu já começou a colocar processos, que a coisa, imagino eu, tem a ver com dores que vocês já estavam endereçando ali de, cara, comunicação para chegar a todo mundo tem que ser muito intencional e tem que ser escalado. Acho que dicas que vocês dão para conseguir manter esse viés de inovação e, cara, não abram mão disso. Eu queria realmente, assim, mensagem de líder para líder que vocês passassem aqui, bem práticos do que está funcionando no dia a dia de vocês e coisas até que vocês, certo, erraram, por que não? Porque no erro a gente aprende pra caramba, quem nunca? Depois eu conto uma minha aqui, quem quiser ouvir também, mas primeiro aqui com vocês. Vocês têm usado aí, que tem funcionado, que vocês não abrem mão, que dicas vocês dão para esses gestores? Que vem inveja na gente, vem com inveja. Tem gente vendo com inveja, gente. Vamos combinar. Acho que tem um ponto que a gente caiu nele em vários momentos, né? Que é a importância de experimentar, errar e corrigir rápido. Eu acho que desde o início da minha vida empreendedora, eu sempre trabalhei muito com uma premissa que é não complicar demais, assim, né? Então, e também não ficar travado demais no papel. Desde o início, sempre fui para prática. Não, uma vez até, quando eu fundei a Maravi alguns anos atrás, a gente precisou fazer uma rodada de captação de investimento. E aí eu me lembro que um dos gestores de Venture Capital que eu conversei, ele terminou de assistir a apresentação e falou: Verônica, muito bom, mas você é zero business school, né? E aí eu falei, cara, sou zero, assim, tipo, eu sou totalmente aquela que quebrou a cara e fez 200 vezes e acabou aprendendo um monte de coisa legal com isso, assim, né? Exato. Então, acho que essa mentalidade, acho que funcionou muito bem pra mim até hoje. Mentalidade maker mesmo, né? Não é aquela coisa de estou só copiando um playbook de alguém, assim, que os disse que funciona. Muito bom, muito bom. Franco? Boa, tem várias coisinhas aqui, assim, mas acho que um dos principais tem aquele que a gente fala bastante, né? O liderar por exemplo. E aí, acho que isso é muito mais forte do que você fala ou escreve na parede, né? Então, assim, eu vejo que, dependendo de como tá o meu rosto, minhas expressões em alguma reunião X, as pessoas podem pensar isso ou aquilo. E isso vai criando alguns fantasmas assim, ou as pessoas acabam pensando em algumas coisas que não são muito verdade. Então, mas porque é muito nisso, liderar, por exemplo, e como você reflete, né, a cultura para dentro da empresa. Então, é muito importante, algo que eu faço bastante, que eu sempre falo
o pessoal e para a empresa inteira, que a minha agenda é a agenda deles, assim. Então, qualquer pessoa que queira falar comigo a qualquer momento, eu tô sempre à disposição, porque se as pessoas às vezes têm receio, né, de falar com o fundador, de CTO, coisas do tipo, e a gente entende, mas assim, eu sempre deixar isso muito aberto, porque se a pessoa chega para querer falar comigo, já sabe, tem algo ali que é importante a gente sanar muito rapidamente, ou seja, para trocar uma ideia, para entender sobre o contexto do negócio, qual que é o big picture ali do que a gente está tentando resolver, ou para calibrar a cultura, ou para tentar entender, né, como que eu posso lidar com tal situação, seja entre pares, entre o cliente, entre o parceiro, entre o consumidor final, enfim. Então eu gosto muito de deixar sempre aberto, sempre estar conversando com todo mundo, para realmente entender e criar esse ambiente, né, de confiança com as pessoas. Ambiente mais fluido mesmo, né? É a representação do fluido que a gente tá... Mais fluido, que as pessoas realmente tragam coisas assim pra gente, né? A gente sabe, eu acho isso muito ruim, mas a gente sabe que é normal, é isso, as pessoas terem um bloqueio de conversar com as pessoas ainda. Pô, daqui a pouco a gente vai ter, sei lá, 150 pessoas, 200, às vezes tem 1000 pessoas. A gente sabe que as pessoas têm um receio de abordar. Então, como que eu faço para quebrar esse gelo, para quebrar essa distância e conseguir conversar com as pessoas? Porque senão eu vou vivendo essa mentira, né? Que nem você comentou, assim, de gerentes, fundadores começar a não saber o que acontece na empresa. Isso para mim é o terror. Brincar de telefone sem fio corporativo, né? Brincar de telefone sem fio corporativo. A gente sabe que sempre vai ter um quê ali que a gente tem que meio que entender o que está acontecendo. Mas assim, eu gosto muito das pessoas terem abertura comigo para eu realmente entender o que está acontecendo na empresa e conseguir agir rápido. Cara, uma coisa que te ouvindo falar me puxou aqui, me bateu muito forte, essa coisa do... Como é importante a gente se conhecer e, ao mesmo tempo, ser estratégico não é estar longe do que acontece no dia a dia, né? Pelo contrário. Ter a visão de águia, digamos assim, ou do ser estratégico, não significa não estar perto das pessoas. Pelo contrário, assim, as maiores ideias que eu já tive na 180 foi basicamente conversando com as pessoas da 180. E aí, consumindo materiais de fora, a gente pensa... Porque qual que é a vantagem do líder, né? Assim, tem cada um, mas do meu lado, eu não consigo pegar uma tarefa em um dia que eu fique nem 3 horas só naquela tarefa. Toda hora eu tô mudando de contexto, falando com outras pessoas de outras áreas, seja dentro da 180, seja fora. Então eu não consigo estar tão dentro do problema. Então isso é um problema para mim, mas na verdade eu uso isso como uma vantagem, porque daí eu consigo entender, né, a big picture, ter esse olhar mais horizontal das coisas, de disciplinas diversas, e o meu trabalho, o que eu considero é conseguir juntar tudo isso para dar uma direção na empresa. Mas eu não consigo fazer isso se eu não conversar com as pessoas. E é engraçado, né? Porque assim, logo na minha vez, eu vou ser liderança e eu não vou ficar ali no Olimpo e etc. Tem várias armadilhas do ego que a gente foi doutrinado e criado, né? E essa eu acho que é uma muito forte, a gente vê muito no mercado. Pessoas querendo todos os benefícios do ambiente de segurança psicológica, do ambiente em que os problemas aparecem, etc. Porém, querendo estar nesse lugar porque está confundindo o ser estratégico com o ficar num pedestal. E, cara, obviamente isso não vai funcionar, né? Então... O mercado tem acompanhado muito desses layoffs, né? Ou alguns desligamentos de pessoas de alto nível, digamos assim, né? Eu não gosto muito desse termo, mas para exemplificar aqui da gestão. Salários mais altos, vamos botar assim, pronto, para ficar na... Exato, né? O middle managers, assim, coisas que a galera tá entrando mais porque sente falta de, entender o que tá acontecendo na empresa, né? Tem outros pontos, mas esse é bastante relevante. Gente, vocês têm noção que já passou quase 1 hora aqui da nossa conversa? Caramba, foi rápido. Muito rápido. Tinha mais meia dúzia de coisas que a gente queria falar aqui, mas assim, dá outro episódio. Eu queria agradecer a presença de vocês dois, agradecer o papo, fluiu super rápido aqui. Acho que pedir a vocês uma mensagem final, uma mensagem inspiradora aí para os nossos ouvintes. Vários deles líderes aqui, ou que querem ser líderes na vida. Alguns em cenários super tradicionais, outros já tentando empreender, mesmo nesse cenário meio invernal de startups. Uma palavra de vocês
com os principais aprendizados que vocês tiveram na jornada e quem é a Verônica e o Franco de alguns anos atrás versus a Verônica e o Franco de hoje em dia. Como é que vocês podem catalisar, talvez, esse desenvolvimento de quem está ouvindo a gente aí? É bom que é fácil, né? É bom que é fácil. Joguei uma bola super fácil para vocês. Adoro isso. Acho que, assim, uma coisa que me inspira e que sempre me faz ter uma certa tranquilidade de que não vai faltar espaço para mim no mercado e tal, é olhar, na verdade, a quantidade de problema, a quantidade de coisa que não funciona bem à nossa volta, né? Então, quando eu comecei a trabalhar com tecnologia, e aí eu falei, vou me especializar em mercado financeiro porque eu gostei desse mercado. Ao mesmo tempo, eu olhava em volta e falava, cara, quantos infinitos mercados à minha volta eu olho e vejo que não funciona bem. Minha experiência como consumidora não é boa. Eu vou comprar uma passagem aérea, minha experiência é horrível. Eu vou fazer um reembolso plano de saúde, minha experiência é horrível. E por aí vai, assim, né? E então, isso tudo são lugares que estão aí com um monte de oportunidades para você fazer melhor, né? Então, acho que isso para mim é reconfortante no sentido de, cara, eu tenho certeza que qualquer um desses nichos, se eu mergulhar, estudar e aprender sobre os problemas, tem muito espaço para fazer melhor, né? Então, acho que oportunidades de fazer melhor não faltam. Mergulhe em uma, se especializa, que com certeza tem espaço para entregar e ter sucesso. Boa. Love the problem, olha aí. Exato. Franco. Bom, acho que do meu lado, acho que eu tenho eu sempre falo com muita cautela para quem quer empreender, começar o próprio negócio e tal, porque é sempre muito difícil e às vezes é animador, você fala, pô, vou começar algo do zero e tal, mas a gente sabe que aqui no Brasil é muito difícil por várias instâncias, então se você não acertar, você pode se ver com uma dívida gigantesca, assim, dependendo da situação, então eu sempre peço muita cautela e olhar realmente se faz sentido ou não, então acho que esse é o primeiro ponto, mas feito esse disclaimer, assim, eu acho que no meu caso, né, eu tava no Nubank, eu saí de lá para montar a 180 pré-IPO, né, e a galera, pô, você é doido? Você é louco, Franco, espera seus estoques. O mercado inteiro olhando para IPO do Nubank, era sempre, né, o IPO do Nubank amanhã, né, era sempre essa... Em dólar, né, em dólar. E aí eu falei, pô, assim, né, foi uma decisão muito difícil, porque eu deixei muitos amigos, né, profissionais excelentes, grana na mesa, mas eu falei, cara, tem coisa aí no mercado de seguros que a gente precisa atacar e a gente precisa inovar. E aí tem um pouco de, né, uma mistura de coragem com loucura e muita falta de noção, assim, de falar assim, cara, vou sair, eu acho que se alguém consegue fazer, eu acho que pode ser eu, sabe? Já trabalhei em mercado regulado, com dinheiro, né? Querendo ou não, é parte do sistema financeiro ali, e vamos começar, cair de cabeça, né? Ter uma folha em branco, sou muito curioso, gosto muito de estudar assuntos diversos, e pra mim, na minha cabeça, cara, acho que é um problema grande o suficiente para eu alocar meu tempo ali de estudo para atacar alguma coisa. Então, acho que precisa de algumas coisas, um pouco de prepotência também, de isso, achar que não sei que vai conseguir, acho que isso é tudo normal, tudo tranquilo. Tomar algum risco, certo? Tomar algum risco no final do dia de fazer. Falar, então acho que tem um pouco disso de acreditar mesmo em você, no projeto, na dor do mercado que realmente você quer sanar ali, então tem um pouco de tudo isso, assim, que se tiver vários desses componentes aí, pode ser um bom indicativo. Perfeito. Eu acho que, primeira mensagem, né, quem tá aí no mundo mais conservador, meio assim, incomodado, tanto Franco quanto a Verônica já comentaram de ter contratado pessoas que vieram exatamente desse incômodo, né, tipo, cara, não tô curtindo e tal, então tem um mundo sempre em outra empresa, mas mesmo que, às vezes eu ouço muito, né, mas CFC, eu tenho um boleto para pagar, não dá para sair, será que não é o passo, pelo menos, de sair, nem que seja lateralmente do time que você está fazendo hoje e tentar intraempreender, né, vamos chamar assim, até para ir ganhando esse couro, porque o couro da gente engrossa, certo? Conforme a gente vai empreendendo. Não é só alegria. Muito. Então, fica aqui um chamado. Vocês estão ouvindo case de 2 pessoas que estão no mercado super regulado e não é desculpa para não conseguir inovar, para não ter agilidade. São pessoas que estão aprendendo, fazendo. Então, já fica em contato. A gente vai colocar os LinkedIns de vocês aqui também na descrição. Galera que quiser, já acessa aqui a descrição do episódio. Já consegue entrar em contato direto com a Verônica, com o Franco. E é isso. Eu acho que obrigado, agradecer. Muito obrigada. Adorei o papo. Eu agradeço. Um excelente papo, Carlos, Verônica. Muito obrigado. Obrigado, pessoal. Valeu, galera. E é isso.
Contem com a gente aqui. Uma vez no mês, a gente está aqui com a Leadership Club, saindo um episódio especial dentro do Love the Problem, a gente focando com o tema de liderança. Hoje 2 convidados super especiais, foi super prazeroso, super gostoso gravar. Obrigado, galera. Valeu! Este foi mais um episódio do Leadership Club com CFC Resende, no Love the Problem, o podcast oficial da K21 e Nowhere. Quer receber mais novidades sobre o Leadership Club? Se inscreva na nossa newsletter. Até o próximo episódio. Esse podcast foi editado por Aerolitos Edição Inteligente.